Graças a paz, irmãos. Amém? Pode sentar um minutinho, amém, irmãos? Antes da gente ler a Bíblia. Louvado é o nome do Senhor. Estou muito alegre, irmãos, de estar aqui nessa noite, no culto que a gente tem família, amém? E a palavra que nós vamos ouvir nessa noite é uma palavra de família. Então você que veio aqui nessa noite, você tem agora uma responsabilidade de fazer essa família crescer diante do Senhor, de fazer essa família entender o propósito de Deus. Você, homem, cabeça da sua casa, você, mulher, auxiliadora, vocês como uma só carne, vocês têm a obrigatoriedade, a responsabilidade de fazer com que a sua família entenda o propósito de Deus. Amém? Nessa noite nós vamos ouvir uma palavra abençoada. E essa palavra, eu creio que é uma palavra que ela vai entrar no nosso coração para trazer o quê? Trazer luz, para que nós possamos entender um pouquinho do que a gente pode fazer na nossa família. Por quê? Porque nós temos dificuldade. No nosso mundo de hoje, o que mais o mundo prega é a solidão, é a orfandade. Mas Deus, Ele é um Deus de família. E aí nós estamos aqui na igreja, que é a igreja que o Senhor Jesus constituiu como família. Jesus, a primeira coisa que Ele fez, depois quando Ele começou o ministério dele, foi começar a levantar discípulos para serem uma família. Então, se você está aqui nessa noite, se agrade, fique alegre na presença de Deus, porque você está em família. Amém? Agora sim, você que puder, coloque-se de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você não puder, não tem problema. Mas se você puder, coloque-se de pé, até porque para dispersar um pouquinho, né, o sono, que às vezes acaba vindo um sono. E abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Louvado é o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Ô Heber, você consegue colocar um fundo para mim, irmão, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Para a honra e a glória do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os... Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procureis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa união, obrigado por sermos igreja do Senhor, obrigado por caminharmos na luz do Senhor, obrigado, Deus, pela paz, pela harmonia, pela esperança, pelo amor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te somos gratos, Pai, nessa noite. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, guia-nos através dos caminhos retos do Senhor, através da Tua palavra, que o nosso coração venha ser cheio da Tua presença, da Tua direção, da Tua sabedoria, de discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Sua graça e misericórdia esteja sobre nós, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, levante suas mãos e aplauda o Senhor Jesus, amém. Aleluias. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 41 em diante, nós vemos aqui uma passagem que começa a dizer sobre a família.
começa a nos ensinar um comportamento aqui de uma família, e essa família foi a primeira família a partir de onde nós tivemos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque foi através de Jesus que se consumou todo o plano perfeito de Deus, para mim e para você, para que nós possamos alcançar aquilo que é o maior bem vindouro para as nossas vidas, que é a salvação. E Deus começa a nos ensinar aqui aquilo que nós precisamos entender a respeito de famílias e famílias que não são perfeitas. A única pessoa perfeita que tinha na família de Jesus era Ele mesmo. A única pessoa na pessoa de Jesus era a perfeição, e a perfeição que veio em carne para habitar neste mundo por um período, mas depois ele havia de cumprir o propósito de Deus, e hoje ele já não está mais em carne ao nosso meio, mas ele está em espírito. Ele está em espírito na minha família, na sua família, na presença e na pessoa do Espírito Santo. Por isso eu e você, nós podemos nos alegrar nessa noite. Alegrar porque eu e você, nós continuamos tendo Jesus ao nosso lado. Alegrarmos porque eu e você e a nossa família continuamos na presença de Deus e continuamos com a promessa de Deus sobre a nossa vida. Isso é motivo para nos alegrar. Mas a família de Jesus, a família de carne, a família de pai, mãe e o Senhor Jesus, naquele momento ela nos ensina muita coisa. E aqui começa nesse trecho a nos ensinar, através daquilo que Deus tinha feito de promessa na vida de José e Maria. A palavra de Deus no livro de Lucas, no comecinho do livro, do Evangelho de Lucas, começa a nos ensinar que Deus, Ele começou a fazer promessas. A primeira promessa que Ele faz é na vida da prima de Maria, que é na vida dela que Deus promete que havia de ter, ela era estéril, e ela havia, Isabel, de ter um filho, e o filho ia chamar João. Zacarias, o marido dela, não acredita. Zacarias, no momento que o anjo está entregando a mensagem, ele olha para o anjo e fala assim: como é possível, eu já estou velho? E o anjo fala para ele assim: ei varão, você não crê por causa que você está vindo, e depois você vai ver o que Deus vai fazer. E Deus cumpriu aquilo na promessa de Isabel. Depois, naquele momento, quando Isabel dá o nome de João ao filho, Zacarias volta a falar. E o povo, com grande temor, vendo aqueles sinais, agora o povo começa a crer e começa a olhar, e o foco daquele povo era na vida de João. Era na vida de João Batista. Por quê? Porque aquela mulher agora acabara de receber um milagre. Ninguém acreditava, olhava para ela, olhava para Zacarias, eles na presença de Deus, servindo como sacerdote, e agora Deus faz um milagre. O povo agora se espanta. Mas aquele homem, aquele menino que estava nascendo, ele só era para abrir o caminho. Ele era o homem que ia abrir o caminho através do caminho que ia ser preparado para o Senhor Jesus nessa terra. E agora Maria engravida, Maria agora pelo Espírito Santo está grávida e concebe agora, começa a ser um trabalhar de Deus na vida dela. Maria, no momento que o anjo se revela a ela diferente ali de Zacarias, o anjo fala para ela assim: mulher, bem-aventurada é você, porque você foi escolhida. E Maria, sem questionar, ela olha para o anjo, espera um pouquinho, pensa, e ela logo responde assim: ó, eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor. Maria recebeu aquela promessa. Essa noite nós estamos num lugar de promessa, nós estamos num lugar onde você entra, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Assim como foi na vida de Maria, ela não estava entendendo nada aos olhos físicos, mas quando ela olhou com os olhos espirituais, ela entendeu que o que estava vindo era uma promessa poderosa, aleluias. Qual era essa promessa? Ela havia de conceber um filho, o filho da promessa, o filho que ia resgatar o mundo. Olha o tamanho do peso, o tamanho da dificuldade que ela poderia imaginar naquele momento, mas ela se levanta e olha para aquele anjo e fala assim: eis aqui a tua serva, eis aqui a tua serva. E ela recebeu a promessa. Irmão, você está aqui nessa noite porque Deus tem uma promessa nessa vida. Toda vez, na sua vida, toda vez que alguma promessa é feita, levanta a sua mão, toma posse, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir, aleluias. Não deixe de duvidar, não deixe de acreditar, não duvide, não deixe o pensamento de dúvida tomar conta do seu coração. Acredite, feche os seus olhos. Se for difícil você olhar e acreditar, feche os seus olhos, porque se você fechar os seus olhos, o seu coração vai estar aberto. Então feche os olhos e acredite na promessa de Deus. Olha como que Deus é poderoso. Deus aqui trabalha na vida de Isabel, trabalha na vida de Maria, mas também trabalha na vida de José.
Aquele homem, antes de receber a visão do anjo, ele já estava prestes a largar a sua noiva. A noiva que tinha sido prometida para ele, Maria, já estava pronta, né, para se casar com ele, mas eles ainda não haviam casado. Ela nunca havia dormido com ele. Mas um dia ela chega, né, ele fica sabendo que ela está grávida. Mas na surdina, no oculto, ele no coração dele, ele começa a pensar: eu vou largar ela. Por quê? Porque senão vai escandalizar, vai acabar com a vida dela. Então, para não atrapalhar a vida dela e não atrapalhar a minha, eu vou sair de fininho. José pensava assim. Mas aí o anjo num sonho aparece para ele e fala assim: ei José, aquele menino que ela espera, não foi homem que tocou nela, foi o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Deus vivo, que através dele ela vai conceber, e esse menino vai chamar Jesus Cristo. E agora você vê, né, o poder de Deus através dessas promessas. Agora o trecho que nós acabamos de ver começa a falar da família, e essa família na presença de Deus. Porque Jesus está na família. E quando Jesus está num lugar, Deus se faz presente. Ele é o Filho de Deus, ele é a presença de Deus. Então Maria e José estavam contemplando o quê? Contemplando aquilo que Deus fez de promessa na vida dele. Ele sempre cumpre porque ele é fiel. O nascimento de Jesus gerou o que na vida deles? Alegria. Irmãos, nós na presença do Senhor, nós temos que viver em alegria. Você não é obrigado a se alegrar, mas quando você fecha os seus olhos, você se aquebranta na presença do Senhor, você vai se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus derrama o bálsamo, derrama o refrigério. Não importa o problema, não importa a tribulação, o Deus que nós servimos, Ele é fiel, e Ele está aqui nessa noite. Por isso você pode adorá-lo, você pode glorificar o nome dEle. Você está num lugar onde você tem o que? Liberdade. Talvez nós fomos, né, em algum momento de nossa vida enganado, pensando que chegar na presença de Deus, você vai ficar preso a um rito, preso a uma situação. Mas não, Deus nos ensina, o Espírito Santo de Deus, Ele está na liberdade. Ele está quando você se sente na liberdade de cultuar a Deus, na liberdade de adorar o Senhor. Por isso eu e você estamos aqui nessa noite. Por quê? Porque é um culto de família. Quem é que vai adorar o Deus em família? Aquele que reconhece que Deus é na família dele. Aquele que reconhece que Deus está presente na casa dele, no casamento, na vida dos filhos. Eu e você, nós temos esse privilégio. Por isso nós devemos adorar. Irmão, aqui começa com família. Jesus entra numa família. Deus poderia simplesmente fazer assim e criar um menino, criar um homem já adulto para cumprir o propósito dele. A Bíblia fala assim, quando o povo começa a falar muito do pai Abraão, lá os fariseus, os discípulos olham para ele, e Jesus fala para eles assim, ó, aqui, se Deus quiser, Ele pode criar o quê? Dessas pedras Ele pode levantar o quê? Pode levantar filhos a Abraão. Se Deus quiser, Ele pode pegar uma pedra e transformar, daquela pedra Ele tira adoradores para Ele tira, porque Ele faz todas as coisas. Então Deus podia pegar o quê? Um menino pronto, um homem adulto já, e cumprir o propósito dele, mas não. Deus escolhe uma família. Deus escolhe uma mulher. Assim como o pastor citou o versículo aqui, né? Daquela mulher, daquela carne, daquele homem, daquela carne, quando se une, vai ser uma só carne. E aí Deus faz o quê? Faz uma família. E a família passa por dificuldades para manter-se na presença de Deus e no caminho da promessa. Quando a gente fala de alegria, é difícil você conciliar a alegria se você tem dificuldade. Mas olha como que esse Deus, Ele é perfeito. Mesmo no meio da dificuldade, você ainda se continua alegre. O povo de Deus, quando entende o propósito de Deus, o propósito da família, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, o povo caminha dando glória a Deus e aleluia. Sabe por que você está aqui até hoje? Sabe por que você passou por todas essas dificuldades e você não desistiu? Porque você está na presença de Deus, porque você conhece esse Deus, você começou a caminhar com esse Deus, e esse Deus, Ele começou a ter um relacionamento com você e você com Ele. Jesus entrou na sua casa como entrou na casa de José e Maria, fez parte da vida de José e Maria, e naquela família Jesus abençoou aquele lar. Por isso que você e eu, nós devemos nos alegrar. Por isso que você, como pai, nessa noite, você tem a alegria de poder ser pai. Você que é mãe nessa noite, você tem a alegria de poder ser mãe.
Talvez você ainda não tem filho, não tem problema, mas Deus é na sua vida e no seu casamento. Deus é na sua vida como filho. Você que ainda não é casado, Deus é na sua vida como jovem. Deus tem uma promessa perfeita na sua vida. Deus, Ele preza pela sua segurança. O versículo que lemos hoje aqui em João 10:10 diz assim que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas olha o que Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é a vida em abundância? A vida em abundância não é uma vida em dificuldade, não é uma vida em tristeza, uma vida mergulhada em dificuldade, uma vida onde eu e você não conseguimos sair do lugar. Não, essa vida não é em abundância. Uma vida dessa maneira, ela precisa de transformação. Uma família caminhando dessa maneira, ela precisa ser transformada, renovada. E sabe quem que renova? O Jesus Cristo, nosso Senhor, que está aqui nessa noite para renovar e fazer nova todas as coisas. Eu e você, nós temos esse privilégio, irmãos. José e Maria se alegraram com a presença de Deus em sua casa. Jesus nasce em Belém. Por quê? Porque eles estavam em Nazaré. Ia acontecer ia fazer um recenseamento, uma contagem da população. E agora Jesus, o José e Maria e Jesus, eles vão para Belém. Jesus ainda no ventre de Maria, mas Maria aqui agora em Belém, para cumprir a profecia que foi dada pelo profeta. Ele nasce em Belém. Eles cumprem a lei. Levítico 12, verso 2 ao 4, fala assim que havia uma lei, onde a mulher, quando tiver um filho, ela tinha que ficar por 7 dias, se separada, depois ela tinha que ficar mais 33 dias separada. E se fosse um homem, era isso, se fosse 6 dias, era a lei, eles tinham que estar separados, eles estavam como se fossem impuros. Olha como que Deus é perfeito. Hoje nós temos o privilégio de ter filhos, e no momento que a gente tem filhos, eles já nascem na presença de Deus. Eles já nascem num lar de Deus. Eles já nascem caminhando na presença de Deus. E olha que nós estamos numa geração que os filhos, antigamente, eles nasciam de um jeito, demorava 30 dias para poder abrir o olho. Tinha uma história dessa, que a minha avó contava, minha mãe. Hoje não, hoje as crianças já nascem com o olho aberto. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto, já nascem preparadas. Olha para você ver, já nasce no momento que você olha para elas assim, e o olho dela está estacalado lá. As crianças já dão gargalhada. Olha para as pessoas, já soltam a gargalhada. Recém-nascido, poucos dias. Olha para vocês verem como que as coisas mudaram. E naquele tempo não era diferente. Havia uma lei. Havia uma lei que eles tinham que seguir. Mas a família de Deus, eles tinham Jesus na vida deles. A promessa de Deus foi feita na vida de José e Maria. E eles estavam caminhando na presença de Deus. Aleluias. Você está caminhando na presença de Deus. A sua família está caminhando na presença de Deus. Porque você tem Jesus na sua vida. Você tem Jesus na sua casa e na sua família. E as promessas, elas não cessam. As promessas, elas não acabam, elas não param por aí. As promessas continuam, por quê? Porque Deus, Ele vai trazendo conquistas, alegrias. Você agora vai caminhando e Deus vai te abençoando. Você vai caminhando e Deus vai te ensinando. Deus vai te ensinando a romper, sabe por quê? Porque Jesus está na sua vida. Aleluias. Mas agora eles vão fazer algo interessante. O que eles vão fazer agora? Eles vão para uma festa. A Bíblia diz assim que agora eles vão para poder participar de uma festa que acontecia todo ano. É a festa chamada Festa da Páscoa. Essa festa, irmãos, era um lugar de alegria. Era um lugar onde eles deveriam buscar alegria, mas deveriam buscar alegria na presença de Deus. Só que o olhar de Maria e de José naquele momento está na Páscoa. O olhar de Maria e José naquele momento está na festividade. O olhar de Maria e José, e de José e Maria, já não está totalmente em Jesus mais. O menino Jesus já está grande, já está com 12 anos. E assim como aquele menino quando era recém-nascido, José e Maria, eu creio que eles tinham cuidado com ele, porque ele era o filho que o anjo tinha aparecido e tinha feito a promessa na vida deles. Agora nesse momento, com 12 anos, eles vão para uma festa, buscar alegria, festejar, buscar aquela festividade, mas em algum momento algo de errado acontece. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a reunião de alegria faz parte da nossa vida, inclusive em uma vida com Deus. Mas tem uma diferença quando eu festejo com Deus e quando eu festejo por causa de um calendário.
Tem uma diferença quando eu festejo com a igreja, ou eu festejo gostar de festejar e alegrar na festa com Jesus é outra coisa. Nós estamos vivendo um momento na nossa vida, um momento que é muito perigoso, um momento que nós devemos tomar um cuidado. Cuidado com o quê? A nossa família, ela está com Jesus. Onde que nós vamos, nós temos que levar Jesus. Mas o cuidado que nós temos que ter, onde eu e você pisarmos, é de Jesus continuar do nosso lado. Aleluia. Por quê? Porque Jesus, ele pode ficar para trás. Jesus, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos afastar da presença dele. Nós podemos, como irmão, se eu estou numa festa com Jesus, ele vai estar do meu lado ali quietinho. Não, Jesus vai estar do meu lado e do seu lado, se nós estivermos junto com ele. Se eu e você estivermos caminhando com ele, estivermos agradando a ele, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo, ele tem umas características de uma pessoa. Ele se entristece. Se nós fizermos algo para poder entristecer ele, Jesus já não está mais perto da gente. Alguma coisa que nós fizemos, nós podemos deixar Jesus para trás. E aconteceu com José e Maria, porque a Bíblia não revela qual foi o detalhe, o que fez eles, desapercebidos, deixar Jesus para trás. Mas algo muito curioso acontece. Eles vão a caminho de um dia. Eles começam a caminhar e eles não sentem falta de Jesus. Eles confiam que Jesus está com outras pessoas. E olha só, Jesus, o Filho de Deus, que tinha sido colocado na vida deles, mas ainda era o Filho de Deus. Era um menino de 12 anos, mas Filho de Deus. Eles deixam Jesus para trás. O que aconteceu na vida deles? Aquele casal que ora estava fugindo, ora estava fugindo para o Egito, ora estava indo lá de Nazaré para Belém, ora lá estava com dificuldade, o menino está numa manjedoura, porque eles não tinham lugar para colocar o menino, para se hospedar, mas agora, um descuido, eles deixam Jesus para trás. Eu imagino o desespero na vida de Maria. Eu fiquei tentando imaginar o desespero na vida de José. A hora que eles procuraram, começaram a olhar e eles não encontraram Jesus. A hora que eles começaram a procurar no meio da família, no meio das pessoas que eles conheciam, dos entes queridos, perguntava para um e para outro: vocês viram Jesus? Eu não. Vocês viram Jesus? Eu também não. E as pessoas olhavam para eles. Eu imagino talvez cada sentimento que Maria teve naquele momento. Talvez eu e você, você talvez não teve experiência de perder um filho em algum lugar. Teve um dia que eu e a minha esposa, nós estávamos lá no Rex, ali do shopping, ali, ó. E a Alice, em algum momento, sumiu lá, no supermercado. Ela sumiu porque ela ficou brincando lá no supermercado. De repente aparece uma moça lá do supermercado, traz a Alice em prantos, chorando, para perto de nós. Aquilo gerou um sentimento na hora que eu pensei assim: se eu estivesse num lugar muito grande, o que seria da menina? E olha que é um lugar minúsculo. Eu lembro naquele dia que eu fiquei super chateado, fiquei assim: nossa, eu não vi a Helenice, eu achei que estava com a Helenice achou que estava comigo, e no final não estava nem comigo nem com ela. A menina estava lá no supermercado brincando lá, sozinha. Irmãos, eu imagino que José e Maria naquele momento passou pela mesma situação. Ele perguntava para José, José perguntava para Maria e não achava o menino. E aí aquele sentimento vem. O menino que representa e é o Filho de Deus. Nós perdemos o Filho de Deus. Imagina, irmão, Maria e José falando assim: como é que nós vamos explicar isso? Nós perdemos o Filho de Deus. Nós perdemos a presença de Deus que estava conosco. A presença de Deus que é Jesus na vida deles. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe muita alegria. Porque Deus, ele ama a alegria. Deus, ele derrama sobre nós a alegria. E a alegria vem através de filhos, vem através de um marido, através da esposa. Lá em Filipenses 4, verso 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aqui Deus é enfático: novamente direi, alegrem-se. Em João 15, 11 diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus vem para completar. Talvez a sua alegria não está noite. Jesus, ele quer que nós tenhamos alegria e alegria completa.
O que é a alegria completa? É a alegria que onde quer que eu esteja, eu sou alegre com Jesus. Onde quer que eu esteja, eu não olho para trás pensando no passado, pensando nas dificuldades, naquilo que aconteceu, naquilo que vai vir. Não, eu vivo o agora com Jesus. Jesus quer que eu e você vivamos o agora com Ele. Jesus quer que eu e você apreciemos a presença dEle em nossas vidas, aproveitemos ao máximo a presença dEle em nossas vidas. Aleluias! Porque se nós descuidarmos, nós vamos acabar deixando Jesus para trás. Em Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. E na última parte desse versículo diz assim: meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Olha que versículo precioso. Se eu estou completo com Jesus, eu vou cantar para Jesus. Se eu estou completo com Jesus, eu vou vir no culto, eu vou dar glória a Deus, aleluia, para Jesus. Talvez eu não quero abrir meus lábios para dar glória a Deus e aleluia. Eu vou rir, eu vou chorar, eu vou pular, não importa como eu vou fazer. O que importa é que eu devo adorar esse Deus. O Deus da alegria está na minha vida e na sua vida, aleluias. Por isso você não pode deixar de adorá-lo. Você não pode deixar de colocar o seu coração na alegria dele, a sua vida diante dele. Sabe por quê? Porque ele se alegra com você. Quando você se alegra com Jesus, Jesus se alegra com você. Aleluias. O Salmo 47, verso 1 diz assim: batam palmas, vocês todos os povos, aclamem o Deus com cantos de alegria. Aleluias. Aleluias. Olha como que é bom, irmãos, saber que esse Deus que José e Maria naquele momento descuidou, continua sendo o mesmo Deus na vida deles, continua sendo o mesmo Deus na família deles. A festa fez com que eles perdessem Jesus e o deixassem para trás. A festa os fizeram esquecer do primeiro momento, quando Jesus chegou, onde todo cuidado era pouco. A festa não pode substituir o seu tempo com o Senhor. Irmãos, nós vivemos dias que, se nós não tomarmos cuidado, até as coisas do trabalho tomam o nosso tempo com o Senhor. Tomam o nosso tempo. Por quê? Porque o mundo, ele milita contra os servos de Deus, milita contra a igreja. Então, aquilo que nós fazemos no mundo pode tomar o meu tempo e o seu tempo com Deus. A festa representa o trabalho, a festa representa os outros compromissos diários. A festa aqui na vida de José e Maria representa o quê? Aquilo que pode te afastar da presença de Deus. Eu fiz questão de anotar aqui: a festa, José e Maria como família contemplaram a presença de Deus em seu lar através de Jesus. José e Maria como família viveram com Jesus desde o seu nascimento. José e Maria como família tinham Jesus com eles o tempo todo. José e Maria como família acompanharam tudo na vida de Jesus: nascimento, crescimento. Tinham a presença constante de Deus, de Jesus. No começo havia um compromisso com o Filho de Deus, mas depois caiu na rotina e o compromisso não era mais o mesmo. Se fosse o mesmo compromisso, eles não tinham deixado Jesus para trás. Se fosse o mesmo compromisso nessa perspectiva, eles não tinham esquecido Jesus. Eles não tinham olhado para Jesus como se estivesse no meio daquele povo, mas não tinham certeza que Jesus não estava lá. Então a rotina fez isso na vida deles. O começo, foi diferente. A sua família, ela depende do Senhor. Não deixe a vida com Deus cair na rotina, irmãos. Esse é um ponto importantíssimo da mensagem. A sua vida com Deus, ela não pode cair na rotina. A sua vida na presença do Senhor, na presença de Jesus, ela não pode cair na rotina. Um casamento pode cair na rotina. Um casamento, como nós compartilhamos na célula outro dia, um casamento, em comparação com um relacionamento, ele tem que ser como era no início. Como que era no início? O jovem namorando, ele dava presentes para a namorada. O jovem namorando, no dia dos namorados, comprava o melhor chocolate, a melhor flor para a namorada. Depois de um tempo, passa um tempo na presença do Senhor, e mesmo assim, a hora que fica noivo, a hora que fica com mais tempo de relacionamento, o presente vai ficando mais barato. O exemplo que nós usamos lá na célula foi o seguinte: um jovem começa dando aquele chocolate Ferrero Rocher, começa a dar aquele chocolate, começa a dar vaso de flor do mais bonito, aquelas rosas bonitas.
Depois fica noivo. Aí o Ferreiro Rocher já vira uma caixa de bombom da garota. A flor já não existe mais, sabe por quê? Ele manda a noiva ir lá no jardim, né, cortar lá, ou senão ele vai lá e pega uma florzinha e chega em casa com aquele girassol, né? E dá para a namorada, para a noiva. Depois que casa, no dia dos namorados ele chega com um bombom. Entrega um bombom, aquele bombom de 90 centavos lá do Rex. Irmãos, não é fácil, fala a verdade. Na presença de Deus é a mesma coisa. Se nós não tomarmos cuidado, cai na rotina. Antes eu orava 1 hora, orava 40 minutos, eu orava meia hora. Agora se eu orar 5 minutos é muito. E o dia que eu oro, tá bom demais. Antes eu lia a Bíblia toda hora, antes eu fazia estudos bíblicos, eu convidava as pessoas para estudar, fazer os estudos bíblicos. Agora, eu leio a Bíblia no dia que tem pregação, no dia que tem igreja. Por quê? Por causa da rotina. Por isso que Deus é enfático. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo estava caminhando no deserto. Deus estabeleceu para aquele povo uma direção. Ei, todos os dias vocês vão na manhã colher o maná. Sabe por que Deus fez isso com eles? Porque Deus queria um relacionamento diário. Deus não queria que aquele povo acumulasse as coisas e esquecesse de Deus. Por quê? Porque a essência continua sendo Jesus. A essência continua sendo o Espírito Santo. A essência continua sendo a presença gloriosa de Deus. O dia que você não sentir, né, aquela presença de Deus na sua vida, fique triste. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é que te alegra. Não se acostume com a falta da presença de Deus. Porque o deserto é que eles já estavam acostumados a olhar para Moisés e seguir Moisés, mas eles não olhavam em alguns momentos que quem estava acima de Moisés era um Deus e o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Eles não entenderam isso. Então um belo dia Moisés fala para eles assim: ei, vocês vão pegar todo dia porque assim o Senhor mandou. Mas o povo vai lá e acumula o maná, dá bicho, e o Moisés se enfurece com aquele povo. Povo mal acostumado, porque queria acumular, queria a rotina. Qual que é a rotina? Ah, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Ei, minha vida tá boa assim demais. Ei, o dia que eu for no culto tá bom, porque eu vou lá, eu ouço uma palavra, chego em casa tranquilo, no outro dia eu vou trabalhar, ainda estou na bênção, passou 1 dia, 2 dias, já não estou daquele jeito mais, aí eu vou no culto de novo, eu vou e recebo, chego na minha casa, ei, vou continuando caminhando desse jeito, ei, não é a palavra, a não deixar a festa, o trabalho, a deixar os compromissos tomar a presença de Deus na nossa vida. Eles estavam cumprindo a lei, eles estavam caminhando certinho, eles estavam caminhando e obedecendo aqueles mandamentos, mas deixaram o Filho de Deus para trás. Os ritos podem fazer isso com você e comigo. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje em dia o que nós temos visto é a inversão desse versículo, é uma inversão de valores. Não é buscar primeiro o reino de Deus, é buscar primeiro as coisas, as outras coisas que vão sendo acrescentadas por mim mesmo, por você mesmo, através da nossa força. Mas olha o que Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. E o último ponto dessa mensagem é a casa do Pai. José e Maria, eles pensaram que Jesus estava perdido. José e Maria, naquele momento, depois que eles deixaram Jesus para trás, depois que veio aquela, na perspectiva que nós enxergamos, que José e Maria esqueceu Jesus para trás, teve o descuido de Jesus, a presença de Deus aqui através de Jesus está longe deles. Agora eles acham que Jesus está perdido. Quando a gente acha que Deus está perdido ou Deus está confuso com alguma coisa, é porque nós estamos muito enganados. Deus não se engana, Deus não se confunde. Às vezes nós queremos até dar uma forcinha para Deus. Às vezes nós queremos olhar para Deus e falar assim: Senhor, aquela situação está dando errada, mas eu acho que eu vou fazer desse jeito, porque está dando muito errado, então eu creio que vai mudar, se eu mudar isso aqui, nessa situação. O pensamento de José e Maria é: vamos voltar para nós procurar o menino, porque ele está perdido.
Não vamos voltar para procurar o menino porque nós esquecemos e nós não deveríamos ter feito isso. Não, vamos procurar o menino porque ele está perdido. Vamos corrigir o nosso erro, por quê? Porque o Filho de Deus, nós esquecemos ele, mas agora ele está perdido. Não, olha só, Deus não se perde, Deus não se engana. Eles pensaram que eles estavam no controle da vida de Jesus. Quantas das vezes nós achamos que nós estamos no controle, nós queremos fazer com que Deus faça aquilo que nós precisamos ou nós queremos. Quantas das vezes nós queremos que Deus, através das nossas vidas, Ele seja guiado, e não nós através de Deus. Somos nós, porque nós temos dificuldade, nós erramos e muitas das vezes nós não assumimos o nosso erro. Sabe por quê? Porque é mais fácil colocar a culpa em Deus quando nós erramos, do que assumir o nosso erro. Assumir que nós erramos, nós tomamos uma decisão errada, nós falamos coisas erradas, nós olhamos errado, nós ouvimos errado, nós pecamos, somos pecadores, mas nós esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. E se nós nos achegarmos a Ele e falamos: papai, eu errei, pai, eu errei, tem misericórdia da minha vida, Deus vai estar de braços abertos para perdoar. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Um pai corrige, um pai ama, um pai cuida, um pai abraça, um pai perdoa. Aquela parábola do filho pródigo nos ensina muito bem. O filho pródigo, ele abandonou o pai, mas o pai não abandonou ele. O pai não foi atrás dele, mas o pai todo dia chegava na janela e olhava contemplando a vinda do filho que havia sido perdido. O pai olhava com um olhar de pai, o filho olhava com um olhar de rebelde, um olhar de quem queria sair da presença, ir embora, deixar tudo para trás. O filho deixava tudo para trás, pedia a herança dele e ia embora, gastava e torrava a herança toda. Mas o que Deus nos ensina é que aquele filho um belo dia, ele olha para a situação dele, ele olha para dentro dele mesmo, ele olha para aquele chiqueiro de porcos. Sabe o que ele vê? Os servos do meu pai, eles estão comendo melhor do que esses porcos. Os servos do meu pai estão vivendo melhor do que esses porcos. Sabe o que Deus nos ensina? Se nós nos arrependermos, nós reconhecemos que Ele é Deus, Ele não se engana, e eu e você que somos pecadores e somos falhos, Deus, Ele vai colocar as mãos dEle para cima de nós, em cima da nossa casa, da nossa família, e Ele vai curar as feridas, Ele vai perdoar, Ele vai fazer com que nós caminhemos na presença dEle. A casa do Pai é o melhor lugar. A casa do Pai é um lugar onde Jesus escolhe, mesmo as pessoas achando que ele estava perdido. Agora ele volta, mas ele volta para a casa do Pai. Ele entra na casa do Pai e ele começa a fazer aquilo que ele fazia de melhor. Ele começa a conversar daquele povo e falar das maravilhas de Deus. E aquele povo agora começa a ficar espantado, porque um menino de 12 anos tem um conhecimento de doutores. Mas é porque ele é Jesus. Agora José e Maria voltam, e José e Maria voltam para ele, volta lá, acha Jesus no templo. 3 dias depois, e olha o verso 47, e todos os que ouviam, muitos se admiravam. Logo que os seus pais o viram, ficavam maravilhados. Olha só, os pais dele ficaram maravilhados. A Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. Eles poderiam ter ficado só maravilhados, mas eles não ficaram só maravilhados. Além de ficar maravilhados, agora eles chamam a atenção de Jesus. Aqui a Bíblia nos ensina algo perfeito para a nossa vida como pai, como mãe, como família. Olha só, Jesus como Deus, ele estava na casa do Pai. Mas Jesus como filho, ele estava obediente aos pais. Jesus como filho, aqui a Bíblia diz assim que ele era submisso aos pais. Olha como que Jesus é completo. Jesus como homem, Jesus estava ali obedecendo os pais dele. Jesus como Deus, mesmo achando que o povo achando que ele estava perdido, ele estava na casa do Pai. Eu e você, nós temos que aprender que Jesus, ele faz parte da nossa vida como completo. Ele não tem divisão, ele não tem temperamento inconstante. Jesus, ele é completo. Então Jesus completa o nosso ser.
Lá no Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a casa do Pai. Irmãos, aqui a Bíblia nos ensina que a casa do Pai para nós é um lugar de união. A casa do Pai para nós é um lugar onde nós unimos, nós vivemos como família. Pois onde, lá em Mateus 8:20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles, porque é a casa do Pai. Jesus, tudo que ele veio fazer, ele veio para cumprir o propósito do Pai. Jesus, ele não se desviava do propósito do Pai. Até quando ele se perdeu e o José e Maria achou que ele estava se perdido, ele estava perto do Pai. Eu e você, muitas das vezes nós temos dificuldade de voltar e reconhecer a casa do Pai. Aleluias. É o lugar onde foi, olha só como que é importante, irmãos. A casa do Pai é o lugar onde o que foi perdido é encontrado. A igreja do Senhor, ela representa a casa do Pai, onde o perdido é encontrado. Todos os valores que você perdeu, seja família, tudo foi perdido, você pode encontrar na casa do Pai. É onde você encontra com Deus e Ele te ajuda. É a casa do Pai. É onde a sua preocupação acaba. A preocupação, aquilo que tira o seu sono, é a casa do Pai. É a igreja do Senhor. Aqui Jesus escolhe o lugar perfeito. Apesar de José e Maria, na dificuldade do físico, do mental deles, não entender, quando eles chegaram naquele lugar, Jesus estava no lugar perfeito. Jesus estava no lugar onde ninguém pode ficar perdido. Se você talvez entrou na casa do Pai e você está perdido, é porque você ainda não entendeu o que Jesus tem para você. Mas o Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus quer que nós estejamos em família. Porque Jesus quer que nós estejamos na casa do Pai. A casa do Pai é onde está o plano de Deus. A casa do Pai é onde está Jesus de Nazaré. É onde está o Espírito Santo. Essa é a casa do Pai. A sua casa em família é a casa do Pai. A sua casa como igreja é a casa do Pai. O plano perfeito de Jesus só se cumpriu da forma perfeita porque Deus usou uma família para estabelecer a casa dele. Você é a casa do Pai. Você é templo do Espírito Santo. A sua família é templo do Espírito Santo. O seu lar, quando você levanta altares a Deus, é templo do Espírito Santo. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer usar as estratégias do mundo para derrubar a sua casa, para derrubar a sua família. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você unir, se você viver em família, você está representando a casa do Pai. Você nessa noite é convidado. Você nessa noite é convidado a abrir o seu coração na presença de um Deus que quer te chamar a viver constantemente na casa dele, na presença dele. Assim como José e Maria entenderam depois o propósito de Jesus através da vida dele. Deus quer que nós entendamos o propósito dele na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, na vida dos seus filhos, porque ele tem um propósito e ele é o nosso Pai. Eu convido você a ficar de pé. Senhor, nas festas, no trabalho, naquilo que tem tentado tirar a presença de Deus da sua vida. E no último ponto, a casa do Pai. São esses 3 pontos que constituem a presença de Deus na nossa vida, que nos ensinam a manter a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós estejamos preparados para o que há de vir. Nós estamos nesse culto e esse culto tem um tema. O tema, além da família, nós temos também que dias melhores virão. Nós só conseguimos entender que dias melhores virão se nós olharmos na perspectiva e no ângulo de quando Jesus está na nossa casa. Quando Jesus está no nosso lar. Sabe por quê? Porque se Jesus não estiver no nosso lar, se a salvação não entrar na nossa casa, dias melhores não virão. Dias de tormento, dias de dificuldade. Mas quando Jesus entra, dias melhores virão. Quando Jesus entra na casa, dias melhores virão. Quando eu e você entendemos que o Espírito Santo de Deus é sensível, dias melhores virão. Aleluias. Enquanto o nosso irmão vai cantar o hino aqui, enquanto você está de olho fechado, eu peço a você
que reflita no que Deus quer fazer através da sua vida. Reflita no seu casamento. Talvez o seu casamento não está do jeito que você quer, mas talvez ele esteja no caminho para o que Deus quer. Talvez o seu casamento não está de acordo com o que você queria, mas saiba que Deus, Ele está na sua vida e Ele pode transformar todas as coisas. A sua vida como pai, a sua vida como mãe, a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar, a sua mesa. Reflita nessa noite como está a sua união na sua casa, no seu lar. A sua família está unida? Se a sua família não estiver unida, nesse momento, ore a Deus, peça a Ele para que traga união. Ore a Deus. Jesus está na sua casa. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Aleluias. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade, caminhar em ti. Saudades do meu pai. Mas eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudades de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor na casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu Aleluias. Irmãos, sabe o que divide uma família? O que divide uma família não é uma briga, não é uma desavença. O que divide uma família é quando ela esquece de Jesus. O que divide uma família é quando ela deixa uma coisa era importante, fazia parte da minha vida, da sua vida, mas depois com o tempo, se não cuidarmos, Jesus começa a ficar em segundo plano. Jesus começa a não ser prioridade mais. Começa a não ser prioridade no casamento, começa a não ser prioridade no trabalho, nas profissão, nos estudos. Quando isso começa a acontecer, Deus nos ensina a buscar aquilo lá atrás, lembrar das coisas passadas, mas não para que elas voltem a ser somente, mas para que elas voltem e transformem a nossa vida. Olhar para trás e lembrar dos momentos preciosos com Deus, no seu casamento, o momento quando você se alegrava para vir na casa do Senhor, com a sua esposa, com seus filhos. Hoje ainda continua do mesmo jeito? O que o nosso Pai quer é que isso não mude. O que o nosso Pai quer é que a sua família continue do mesmo jeito, quando era no princípio, quando era no começo, quando a alegria não era trocada por detalhes. Detalhes esses que talvez seja uma desavença, seja algo do passado que ficou, gerou dor, gerou feridas, mas Jesus tem o poder para curar. Eu convido você nesse momento, colocar a mão no seu coração e nós vamos orar. Nós vamos orar para que as coisas passadas, elas não venham influenciar aquilo que Deus quer fazer agora para a nossa vida, aquilo que Deus quer fazer no seu futuro, aquilo que Deus quer fazer no seu trabalho,
aquilo que Deus quer fazer no seu casamento, na vida do seu filho. Deus não quer que o passado influencie nisso. Deus não é um Deus que considera o passado. Deus não é um Deus que se amarra ao passado. Deus é um Deus que perdoa. A Bíblia diz assim, que se você se arrepender, você é nova criatura e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O pecado ficou para trás, a angústia ficou para trás, a tristeza, a preocupação, a dor. Se você pedir perdão, Deus, Ele é fiel para te perdoar. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esse culto de família. Obrigado, Deus, pelas famílias da Igreja Ágape. Obrigado, Deus, por esse, meu Pai, privilégio de poder contemplar a Tua face em família, de podermos viver em família, de podermos, Pai, nos sujeitarmos uns aos outros, de podermos, Pai, viver o Teu amor, viver o perdão, viver as alegrias do Senhor em nossa vida, Pai. Ó Deus, que as preocupações do mundo não venham tirar isso de nós. Ó Deus, que as preocupações do mundo não venham tirar a paz do nosso coração. Não venha afastar, meu Pai, a esposa do marido. Não venha afastar, meu Pai, ó Deus, o casal dos seus filhos. Não venha, Senhor, meu Pai, deturpar aquilo que o Senhor estabeleceu. Deus, em nome de Jesus, Pai, a família do Senhor, ó Deus, é plano perfeito do Senhor. Deus, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que se levanta contra a família nessa igreja, nós repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor é que tem poder. O Senhor, meu Pai, no Teu sangue, ó Deus, no sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor, meu Pai, ó Deus, já apagou. O Senhor já carregou, meu Pai, aquilo por nossa vida, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, Pai. O Senhor levou tudo naquela cruz do Calvário, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu sangue, meu Pai, venha lavar nessa noite tudo aquilo que tem gerado tristeza, angústia, depressão, toda enfermidade, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje a nossa vida, a nossa família venha trilhar os caminhos do Senhor, venha caminhar na perseverança, na força do Senhor, porque a alegria do Senhor, Pai, é a nossa força. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias da Igreja Ágape, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, você vai permanecer no seu lugar. Queria pedir o Márcio, mas Helenice, para poder, eles permanecem no lugar. Em vez da gente ungir, eles mesmos se ungem. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A coisa mais gostosa é procurar Jesus, é voltar. A minha tradução diz que demorou 3 dias para encontrar Jesus. Imagina. Mas eles encontraram Jesus no lugar certo. Ele estava na casa do Pai. É ali que a gente encontra Jesus, né? Ninguém encontra Jesus quando sai fora do propósito. Eles vão seguir nos bancos. Um pega da direita, outro pega da esquerda. 6 que vão até eles. Bem? Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Estendesse. Você vai colocar o seu dedinho. Eles mesmos colocam o dedinho, se quiser. Tanto faz, pode ficar à vontade. Em nome de Jesus. Isso. Vocês mesmos, fiquem à vontade. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que eles levem para suas casas, suas famílias, seus leitos, seus filhos, seus cônjuges, meu Deus, o seu lar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que eles recebam de Deus nessa noite, receba do Senhor, que o Senhor possa marcar, meu Deus, que de uma maneira especial o Senhor possa marcar, meu Pai, marcar cada família aqui nessa noite, marcar cada lar aqui nessa noite. Meu Deus, aquele que entrou aqui
precisando de uma cura, o Senhor é a cura. Aquele que entrou aqui precisando de uma resposta, o Senhor é a resposta. Aquele que entrou aqui precisando de uma porta aberta, o Senhor é a porta aberta. Aquele que entrou aqui, meu Deus, precisando de uma direção, o Senhor é a direção, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que sem ti nós não podemos fazer nada, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite. Por isso que o Senhor venha marcar essas famílias, o Senhor venha selar, meu Deus, esses lares, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, que seja, meu Deus, para a tua glória, seja para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você sabia que todos os dias quando eu venho orar aqui, a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui é pegar o óleo, eu mesmo me unjo. E os primeiros lugares que eu unjo, quando eu descobri, é o seguinte: que o vírus ele entra pelo olfato, pela boca, né? E são os lugares que eu unjo. Falo, Deus, me livra dessa praga, não deixa não. No nome de Jesus. A unção, querida, é importante na nossa vida, não no óleo. O poder não está no óleo, né? Meu pastor gostava de dizer, todo culto ele fazia unção, mas ele gostava de firmar, olha, o poder não está no óleo, o poder está no nome de Jesus. Do que ontem, venha sobre a minha vida, amém? Eu queria que você levantasse suas mãos. Nós vamos agora apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas. Quero continuar agradecendo a Deus. Eu lembro que no período de pandemia a gente ficou muito preocupado, né? Como que a igreja vai sobreviver? E Deus foi tão bom. Deus foi tão bom na sua vida, né? Você continuou, nós podemos acompanhar pessoas sendo abençoadas, portas sendo abertas para as pessoas. Então mesmo que você já tenha dizimado, levanta as tuas mãos aos céus e apresenta ao Senhor e diga, Senhor, eis-me aqui para poder cumprir o teu propósito. Nós não estamos aqui para cumprir o nosso propósito. Nós não recebemos o nosso salário e falamos para Mamon, o que eu vou fazer com o meu salário? Não. A gente recebe o nosso salário e nós consagramos ele a Deus. Igreja, eu te convido você a consagrar o seu salário a Deus. Essa igreja não está preocupada naquilo que você ganha, quanto você ganha. Nós estamos preocupados para que você seja abençoado naquilo que você ganha, para que Deus possa multiplicar aquilo que você tem buscado diante desse Deus. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, nós consagramos nossas vidas ao Senhor. Nós colocamos nossas vidas em teu altar. Obrigado por essas mãos estendidas. Obrigado por esse dízimo, essa oferta. Obrigado porque todo plantio gera multiplicação. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado famílias fiéis nessa igreja. Esse é um culto de família, Pai. Que o Senhor possa prosperar essa semente, que o Senhor possa multiplicar essa semente de uma maneira extraordinária. Que a tua igreja venha, meu Deus, Pai amado, de uma maneira grandiosa. Faltam 2 meses e pouco para terminar o ano. Deus, que haja multiplicação nessa casa, prosperidade, que haja bênção de Deus, cuidado de Deus, direção de Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Canaliza na tua obra, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem dado, meu Deus, que seja para a tua glória, que esse lugar não tenha falta de nada, Pai, em cada detalhe desta igreja, desde os bancos, Deus, desde as paredes, que coisa boa, que coisa gostosa e abençoada, amém? Graças a Deus. Eu queria que você levantasse suas mãos aos céus para nós irmos para casa agora e agradecêssemos a Deus, amém? Glória a Deus. Que bom, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te
quando